Eu me chamo Ken Yamazato e tenho 80 anos. Engenheiro mecânico aposentado, engenheiro de segurança do trabalho aposentado e agora estou girando o Brasil e o mundo como engenheiro de pipa ou papagaios e mais recentemente engenheiro de protótipos. Minha relação com o Santos Dumont vem desde a primeira infância, porque por incrível que pareça, desde os 2 anos de idade até hoje ainda sempre sonho, pelo menos 3 vezes por semana, que estou voando. Então sempre admirei objetos voadores de modo geral. Primeiro passarinho, folhas caindo. Antigamente não tinha tantos aviões assim passando, mas via em filmagem aviões. Cheguei a fazer balões também, mas aquele tipo de balão realmente muito perigoso, eu sou contra. Inclusive, aos 2 anos de idade, mais ou menos, não tenho nenhuma lembrança, eu provei que gatinho não voa. É um assunto muito interessante. Como foi isso? Então, eu gostava de espantar pombos, passarinhos, que chegavam perto lá da casa, né? E admirava o voo dos mesmos. E gostava também de jogar objetos o mais longe possível. E na zona rural, a água nós retirávamos de uma cisterna, né? Um poço aberto assim, de 2 metros de diâmetro por 10 metros de altura. E eu jogava tudo lá dentro, o que era possível, né? Caneca, garfo e tal. Uma vez por ano o papai fazia a limpeza, recolhia todo o material. Certa feita, acabou a munição, ou seja, acabaram os pratos e a caneca, e quando passou na minha frente um pequeno gatinho, não tive dúvida, peguei o gatinho e joguei lá dentro da água. Aí depois de alguns segundos, o gatinho caiu, fez tchabum. Aí a mãe gata veio mais furiosa, né, desesperada, miando, né, querendo me agarrar. Tal. Por sorte, mamãe, que estava assim mais ou menos perto, ela teve presença de espírito, veio correndo e pegou o balde, antigamente a gente retirava a água com um balde, com uma rodana, colocou a mãe gata no balde e desceu imediatamente lá para o fundo do poço. A mãe gata pegou o gatinho pelo cangote e assim a mãe gata e a mamãe salvaram o gatinho e a minha reputação. Obviamente, quando se fala em objetos voadores, modernamente nós temos que falar em aviões. Agora, sempre que se estuda o princípio da aviação, caímos nas pipas. Tanto é que recentemente montamos uma belíssima exposição, que podemos agora levar para qualquer lugar. Inclusive é um capítulo preferido do meu livro, Do Papagaio ao Avião, o grande sonho do voo humano. O homem sempre teve vontade de voar, invejava os pássaros, enfim, né? Principalmente os pássaros voando. Desde aquela lenda de Ícaro, Leonardo da Vinci já começou a visualizar muitas coisas. E interessantíssimo, pouca gente conhece o verdadeiro, digamos, pai da aviação que deu início mesmo, foi engenheiro, um cientista inglês, John Cayley, né? Que cerca de 80 anos antes de Santos Dumont, estabeleceu uma teoria dizendo que o maior problema consiste em se dar a uma certa superfície, né, suportar peso pela aplicação de vento e resistência do ar. Ou seja, não era aquele conceito de bater asa. Então muitos cientistas fizeram aquelas máquinas batedoras de asa, realmente era impossível voar com aquilo, né? Foi o primeiro modelo que ele fez, um planador de arco superior. Então ele provou que realmente ele não sabia, naquela época, né, não tinha conhecimento do princípio de sustentação do mais pesado que ar, desenvolvido por um físico italiano chamado Bernoulli, dizendo que onde o ar passa com a maior velocidade, a pressão é menor, né? O pessoal da aviação conhece isso, e onde o ar passa com menor velocidade, a pressão é maior. Então, criando essas condições, a natureza tende a equilíbrio do mais forte para o mais fraco, da pressão maior para a pressão menor, e haverá sustentação de objeto, né?
E com esse princípio se sustenta qualquer avião de 400, 500 toneladas, Boeing 747 ou Airbus 880 com 800 passageiros, é o mesmo princípio. E a simples pipa funciona com o mesmo princípio, só que de uma maneira bem rudimentar, bem, digamos, sem teoria. Então, uma das primeiras pipas tridimensionais que eu fiz, o que todo mundo faz, é pipa caixa, né? Tanto é que tem um modelo da pipa caixa, também foi um engenheiro inglês, chamado Hargrave, fez uma pipa caixa comum. É a base de toda a parte desses voos. Inclusive, em seguida, depois do Hargrave, a perfeição do americano Franklin Cody, que já melhorou ela, pipa caixa com asa. Tem uma força enorme de sustentação, né? E deu para perceber que o 14 bis, principalmente do Santos Dumont e o Flyer dos irmãos Wright, nada mais eram do que grandes pipas de papagaio motorizadas, né? Logicamente, naquela época havia muita dificuldade de comunicação, mas com certeza, né, pode ver que as asas do 14 bis são caixas, pipas box, né, pipas caixas, né? Logicamente, o Santos Dumont foi genial, inclusive, depois desenvolvendo um motor próprio, né, com hélice e com um sistema de leme estabilizador para que pudesse decolar, né? Tanto é que ele, nesse sentido, foi realmente o homem que decolou com força própria, quando o motor, né? Não vamos desprezar os irmãos Wright, mas eles voaram 3 anos antes, mas com um motorzinho de 12 cavalos, o Flyer, corria sobre um trilho, não tinha roda, eles direcionavam o Flyer contra o vento e tinha uma poderosa catapulta que eu vi lá no Museu Aeroespacial de Washington, que dava aquele arranque inicial. Todo mundo da aviação sabe que o problema maior é esse arranque inicial, né? Vencer a inércia da velocidade e sair voando, né? Então já praticamente, desde criança fazia assim, pipas mais ou menos, que o pessoal falava, olha 14 bis do Ken Yamazato, né? Agora, modernamente, depois que eu entrei no engenheiro, agora eu falei, bom, vamos fazer alguma coisa um pouco melhor, né? E comecei a fazer vários protótipos, quando então o pessoal da Fundação Lia Maria Aguiar de Campos do Jordão viram no site e no trabalho, inclusive já a gente estava fazendo essa exposição lá do Sesc de Rio Preto, né? Essa exposição completa. Falou, não, você tem que trabalhar para a gente, fazer aquilo que nós queremos, né? E aí estamos agora desenvolvendo balões dirigíveis que se antecederam a coisa, né? E já tem um modelo de 14 bis que agora saiu na mídia assim, também, né? E estão pedindo para fazer alguma coisa maior ainda, enfim, ainda não está em negociação. Mas com o maior prazer, né? E realmente eu acho que todo brasileiro, né, deveria assim, incentivar essa parte aérea, porque tudo começa com uma simples oficina de pipa, onde eu já ensino cerca de 500, 600 mil conceitos de matemática e física, sem entrar em sala de aula, sem colocar fórmula, né? Essa pipa andorinha, já tenho, que está por aí também, eu tenho uma comprovação, menino de 8 anos consegue entender o princípio de sustentação do mais pesado que ar. É assim que voou, né? Isso é importante. Então assim, a criançada começa a tomar gosto, né? Por coisa. E depois é o seguinte, antigamente, não é que a gente seja saudosista, mas antigamente no ginásio estadual a gente tinha aula de trabalhos manuais, a gente fazia, cortava, serrava, amarrava, né? E eu lamento muito, nas minhas oficinas eu vejo até criança de 10 ou 11 anos que não sabe dar nó. É triste isso, né? Mas ele sabe mexer naquele negócio, na parafernália do computador. É bom saber, precisa saber, mas também é preciso controle nisso, vocês sabem disso. Então, existe sempre aquele pensamento. Não só a criança, mas o homem tem que saber brincar também. Através das brincadeiras que se desenvolve, né? Imaginações também, né? Inclusive o cestinho onde o Santos Dumont pilotava a geringonça dele, balões e os dirigíveis, foi feito com um tubinho vazio de papel higiênico. E o motorzinho aqui, a Antonella que está aqui dentro, foi feito com metade do seu rolho de papel higiênico. E esse modelinho aqui, é impressionante que
ele, nos balões, e principalmente nos primeiros dirigíveis, ele praticamente sentava no motor. Realmente, depois eu tenho um dirigível maior, né, que ele separou. E mais ainda, somente eu faço somente a execução desta hélice, inclusive no outro dirigível, eu motorizei com elástico, energia elástica, né? É que aqui não tinha espaço para botar, mas com o mancalzinho gira. E a confecção, essa aqui eu fiz de uma maneira diferente, mas no Japão existe um brinquedo milenar chamado taketombo. Take, bambu, tombo, libélula de bambu. Então, somente com essa hélice, esse brinquedo taketombo, dá para ficar umas 2 horas conversando agradavelmente com alunos e professores, estimulando a aviação. Porque você sabe que o princípio aqui das aletas das coisas é o princípio da asa do avião, né? Então, quando gira assim, o ar que passa por cima aqui passa com maior velocidade, menor pressão, a pressão fica menor, e esse brinquedinho deu origem ao famosíssimo helicóptero, né? Este é o Teru Bozo, amuleto muito, né, simpático, querido da cultura japonesa, folclore. E toda véspera de algum evento externo, né, que a gente vai fazer um piquenique, vai jogar beisebol no Japão, no caso nosso, jogar futebol ou empinar pipa. Então a gente prepara um bonequinho chamado Teru Bozo, poderia ser feito até com guardanapo branco, no caso é feito com um paninho para durar mais, já está bem encardido. Quem tem casa com quintal, né, costuma pendurar na árvore. Nós, como moramos no apartamento, eu penduro na janela, né? Então é infalível. E a carinha do Teru Bozo é feita com caracteres japoneses, hiragana, né? Está escrito He no Morre. Existe até uma canção, né? Conjuntamente com o Teru Bozo, o senhor está bom tempo. Assim, Teru Bozo, Ashita tenki nishite okure. É infalível. Agora, uma curiosidade. Sempre tem um espírito de porco, pergunta assim, tio, e nunca falhou? Nunca choveu? Eu digo assim, choveu sim. Por quê? Chuva também é um bom tempo. Pergunte para nossos irmãos nordestinos, em algumas regiões onde não chove há 3 anos, qual é o melhor dia do mundo? É dia que chove, tá? Na verdade, chuva, então não podemos reclamar de nada do tempo. Procuramos, né, nos adaptar ao tempo, principalmente à seca, né, às vendavais. Devemos estar preparados para, né, conviver harmonicamente com a natureza. Bom, agora isso aqui é científico, né? Chama-se anemômetro, né? Eu procuro também incentivar a criançada a entender o que seja anemômetro. De modo geral, o anemômetro mais tradicional de meteorologia é uma caixa assim com 4 canequinhas girando, né? Mas é super compacto, mede instantaneamente a velocidade do vento, pode ser em milhas por hora, metro por segundo, ou eu deixei para quilômetros por hora, né? E além disso também mede a temperatura, então é super importante. Conforme o estudo mais preciso, é muito importante saber a temperatura do ar, porque varia a densidade e, você sabe, varia a sustentação também, a turbulência, né? Então está desligado o aparelho, está ligado. Agora, não sei se dá para ver o número, está zerado, né? Dá para ver? Quilômetros por hora. E dá para saber instantaneamente, né? Aliás, aqui está a temperatura. Dá para saber instantaneamente a velocidade máxima atingida e a average, a média, né? Super importante. Então, ficando com 1 minuto contra o vento, é um equipamento imprescindível para todos que trabalham com vento, né? Na cada aviação, paraquedismo, windsurf, no caso nosso com pipa, etc, etc.